Olá, eu me chamo Andressa Hernandes. Vou falar um pouco sobre os cuidados com as famílias de pessoas dentro do espectro do autismo. Quero agradecer o convite, né, a toda a equipe do Autismo em Foco e parabenizar, né, por ter se reinventado nesse ano 2020 em função dessa questão que estamos vivendo da pandemia. Então, parabéns e muito obrigada pela oportunidade. Bem, como eu falei, vou compartilhar aqui com vocês a tela para a gente iniciar essa conversa. Bem, transtorno do espectro do autismo, cuidado com a família é importante. Meu nome é Andressa Hernandes, pequeno currículo, né, sobre mim, né, sou psicóloga, terapeuta, especialista em psicologia clínica de adultos. Bem, antes da gente falar propriamente da família, eu gostaria de falar um pouco sobre a gestação e essa relação, né, do bebê com a família. Então, a gestação é um momento muito importante, né, para a vida tanto da mulher como do homem. E nesse momento, muitas emoções, sentimentos, né, e pensamentos acontecem em função dessa gestação, em função dessa chegada desse bebê. E vários fatores também influenciam nessa vivência da gestação, né, como se ela foi uma gestação desejada ou não, se ela foi planejada ou não, se esses pais possuem uma relação estável ou também não. As dúvidas que acontecem, né, se vão conseguir dar conta das demandas da vida com a chegada do bebê, se conseguirão suprir todos os ajustes financeiros, né, que esse momento também implica. Então, são muitos fatores, né, que influenciam esse momento. Uma outra coisa também importante falar que a maternidade é uma experiência muito particular, né, que cada mulher vai ter a sua. Então, determinados pontos que foram muito relevantes, significativos para uma mulher durante a sua gestação não são necessariamente os mesmos pontos para uma outra mulher. Então, essa gestação, né, se cria expectativas. O pai e a mãe criam expectativas com relação a esse bebê e algumas pessoas também, né, que são mais próximas, digamos assim, do casal, criam também um pouco de expectativa. E isso é extremamente normal e até uma forma, né, de aproximação, né, com esse bebê, que ainda é uma pessoa desconhecida. Então, nesse momento acontece o que a gente chama de imagem mental, que é você construir a imagem, né, desse bebê e lhe atribuir características como a cor dos olhos, né, o formato da boca e até que time de futebol essa criança vai torcer. Então, você começa a atribuir várias características para essa criança, começa a formar a imagem dela na sua mente e com isso você começa a ter uma certa intimidade, a criar um vínculo, a ter uma aproximação para esse ser que ainda, como eu falei, é desconhecido, né, essa pessoa. Então, assim, é uma tentativa de aproximação, de transformar íntimo esse pequeno ser que está crescendo no ventre dessa mãe. Outras pessoas também próximas a esse casal, né, podem fazer essa imagem mental. É interessante também estar falando que essa imagem mental tem sua origem na história de vida de quem a faz. A pessoa que está construindo, que está elaborando essa imagem mental, ela faz isso a partir das suas experiências de vida, da sua cultura, da sua religião e até da sua própria infância, do próprio ambiente familiar que foi criado, né, e dos sentimentos e emoções que isso proporciona. E viver essa maternidade e essa paternidade é uma forma também de resgatar um pouco essa criança que se foi. Porque todo adulto um dia foi criança. E em cada adulto também habita dentro dele a criança que ele foi. Então temos essa criança dentro de nós, porque fomos criança um dia, não nascemos adultos.
Então, essa vivência da infância também influencia nesse momento. E, de certa forma, se traz um resgate desse momento vivido, né? Que é normal que fiquem registradas imagens, né, histórias desse momento, os sonhos, né, as imaginações dessa época. Então, isso ajuda a pessoa a construir a sua identidade. E a chegada de um bebê traz essa possibilidade desse resgate, né, principalmente para os pais. Um outro ponto é a questão da relação. Bem, essa imagem mental, né, favorece a criação de uma relação com o bebê. Apesar de fisiologicamente esse bebê estar intensamente ligado à mãe, mas o pai já também começa a construir uma relação com ele a partir dessa imagem mental. E tem alguns estudos que falam que os norte-americanos e os brasileiros estão cada vez mais exercendo a sua paternidade já durante a gestação. E isso é algo muito positivo, né? Muito bacana. As relações afetivas com o bebê, elas são criadas desde o período pré-natal. E a forma como o adulto possibilitará essa relação passa pela sua própria história de vida e principalmente pela sua história de vida na infância e o significado que vai atribuir, né, a isso. Então, vamos falar um pouco sobre o desenvolvimento infantil. Bem, quando a gente fala de desenvolvimento infantil, é importante a gente estar falando dos marcos do desenvolvimento, né? O que é isso? Os marcos de desenvolvimento são comportamentos esperados dentro de uma determinada faixa etária, comportamentos esperados que a criança tenha naquele momento. E à medida que ela vai tendo esses comportamentos esperados, se vai tendo a certeza de que o desenvolvimento dela está caminhando normalmente. Então, é importante ter esses marcos do desenvolvimento, né, em vista para poder conseguir perceber qualquer indício de atraso, né? Os atrasos podem ser simplesmente um atraso, depois a criança recupera, né, ela consegue desenvolver. Às vezes é um atraso que é indicativo de um transtorno, né, de alguma outra coisa que precise de um outro olhar, né, mais específico. Bem, vou falar só de alguns marcos do desenvolvimento. Aos 2 meses, né, é esperado que o bebê acompanhe as coisas que se movem, né? Geralmente a mãe coloca um brinquedinho e a criança consegue visualmente estar acompanhando esse brinquedo. Então, aos 4 meses é esperado que esse bebê ele já comece a produzir alguns sons. Por volta dos 6 meses que ele sente, né, como apoio, esse apoio assim nas costas para ficar com a coluna, né, reta. Aos 9 meses é esperado que o bebê sente sem apoio. E por volta dos 12 meses, que é com 1 ano, que essa criança, esse bebê, ele fica em pé sem apoio. Então, assim, são alguns dos marcos, né? Existem vários outros, mas eu pontuei só esses daqui. Cadê aqui? O que você quer, Augusto? Você vai ficar quieto? Sem perturbar? Espelha! Espelha! Ficar quieto? Ah, você vai
quietinho. Está matando do vapor. Geralmente são os pais, né, quem observam que existe algum comportamento, né, diferente na criança. E aí, quando eles observam isso, geralmente eles levam ao pediatra, porque acaba que é um médico que geralmente está acompanhando essa criança. Existem alguns estudos que falam que a partir do 6º mês já é possível observar alguns comportamentos diferentes, né, no bebê. Mas esses comportamentos ainda são muito sutis e facilmente passam desapercebidos. Acaba que por volta dos 2 anos, que é um momento onde essa fala surge, né, que os pais observam com mais facilidade. Porque geralmente nessa fase ou a fala não surge, ou essa comunicação ela não acontece, né? Ou seja, essa comunicação na questão do diálogo, a criança não consegue estabelecer um diálogo com outra pessoa. Então isso é mais visível e acaba que por volta dessa faixa etária é que isso fica mais forte e aí os pais procuram esse suporte. Qualquer dificuldade que aconteça no desenvolvimento da criança, isso pode esbarrar naquelas expectativas que foram geradas lá na gestação, né, do que foi imaginado, idealizado, como seria a vida dessa criança. Né? Então, aquelas expectativas que foram geradas ali, no momento de dificuldade, isso esbarra nelas. Então, a questão emocional, né, com relação aos pais, começam a surgir. Bem, dificuldades no desenvolvimento. Diante, né, de qualquer dificuldade no desenvolvimento, seja um atraso que tenha, né, precisa ser investigado. E aí, precisa de um profissional, né, qualificado para poder estar fazendo esse processo de investigação. E geralmente, quando isso acontece, se tem uma falsa ilusão que de repente um remédio, né, vai dar um remédio à criança e tudo vai se normalizar, ou que ela vai fazer um processo terapêutico com um fonoaudiólogo, com um terapeuta ocupacional, com um psicólogo, por um curto tempo e tudo volta ao lugar, ao seu devido lugar. Mas a gente sabe que quem vive o autismo, ou quem tem o diagnóstico de autismo, não é assim que acontece. A coisa é a longo prazo dos tratamentos e o autismo não tem cura. Então, a partir de uma investigação, de um diagnóstico, se tem a família vai traçar, né, o que ela vai fazer, quais são as terapias que são imprescindíveis, se precisa de medicação, porque cada caso é um caso, se ela vai fazer uma opção de fazer uma dieta, de uma suplementação, enfim. Isso vai de acordo com o perfil da família e de acordo com o médico que está acompanhando. O que a gente percebe é que com isso, né, a rotina familiar muda por completo. As mudanças na rotina da familiar acontecem, porque se começa a terem consultas rotineiras ao médico em função do diagnóstico, se precisa de alguns exames para serem feitos para poder você descartar a hipótese de autismo, as terapias entram, a parceria com a escola precisa estar a par de tudo isso, né?
as estratégias para lidar com essa criança que a família precisa ter, e redes de apoio, né, que infelizmente nem todo mundo tem, mas isso é uma coisa muito importante. Então, a partir de um diagnóstico, a rotina familiar muda por completo. Novo nascimento. Quando o diagnóstico de autismo surge, a criança continua sendo a mesma criança. Agora, surge uma nova mãe, surge um novo pai, surge uma nova família, que precisa criar novos sonhos, novos planos, novos objetivos. A família, ela renasce. Essa nova família que está renascendo, ela precisa de acolhimento para lidar com as expectativas que foram geradas com a chegada dessa criança, com as frustrações que o diagnóstico provoca, com as suas crenças individuais, né, e coletivas, para lidar com essa nova situação, né? Você não nasce preparado para lidar com o autismo, né? Então é uma coisa nova. E muitas pessoas não sabem o que é o autismo. Só passam a conhecer em função do diagnóstico do filho. Ao mesmo tempo que essa nova mãe, que esse novo pai, eles têm que ser fortes para lidar com tudo isso, eles também se sentem frágeis. Pois, assim, lidar com as suas questões pessoais, com as frustrações, né, não é fácil. E, ao mesmo tempo, você tem que ir à luta, no sentido de correr atrás para poder dar o melhor que você pode à criança, seja os tratamentos, né, entender isso, o que é, né, as novas estratégias para poder lidar. Então, ao mesmo tempo que você se sente frágil, porque é um mundo novo que está se abrindo para você, expectativas suas, né, estão sendo frustradas, mas a criança também precisa ser olhada, também precisa ser cuidada, e é um novo, né, e o novo também gera da gente muito medo. Então, é um momento muito delicado. Então, assim, essa família que renasce, ela precisa ser acolhida. Então, é importante a gente não olhar para essas famílias com olhos de julgamento. É importante a gente olhar para essa família com olhos de acolhimento. Porque tudo que elas não precisam nesse momento é do julgamento de ninguém. Elas precisam de apoio, né, de uma palavra, né, amiga. Por isso que a gente fala que a rede de apoio é tão importante, mas que infelizmente nem todo mundo, né, consegue ter. Existe uma pesquisa que foi publicada no Brasil no ano de 2013. Ela tem o título de Retrato do Autismo no Brasil, acho que é isso. Ela fala, né, da importância do acolhimento dos pais no momento do diagnóstico, que esse acolhimento ajuda a reduzir o sofrimento e a solidão das famílias. Porque o modo de viver fica muito diferente, né? A rotina muda bastante. Então, às vezes essas famílias se sentem só isoladas, é como só elas vivessem aquilo ali. Então, o acolhimento é extremamente importante, extremamente fundamental nesse processo. Assim, é complicado, né, manter um emocional inabalável diante de tudo isso que a pessoa vive, que o familiar vive, que a mãe vive, que o pai.
Então, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, né? Então, assim, é preciso ressignificar experiências, é preciso desconstruir crenças, é preciso buscar conhecimento, né? Porque acaba que até quem sabe o que é autismo, às vezes não tem um conhecimento tão aprofundado, e às vezes, para quem não sabe, é completamente novo, então você tem que também ter um conhecimento, né, do que é. E são coisas assim que levam tempo, né? Ressignificar a experiência, buscar conhecimento, desconstruir crenças. Você não faz isso no estalar de dedos. Então isso precisa de um tempo. E acaba que é delicado, porque assim, nesse momento você quer correr contra o relógio, no sentido de dar a essa criança o melhor que você pode, né? Porque quanto mais cedo uma intervenção, maior o êxito, né, nesse desenvolvimento. Então, é uma situação delicada. Assim, muitas pessoas, muitas famílias focam, né, naquele momento, elas preferem focar na criança e depois, né, buscar uma ajuda para si, uma ajuda psicológica, porque começam a ver que não estão dando conta, né? É muita coisa acontecendo e esse emocional vai ficando cada vez mais frágil. Outras famílias, né, primeiro precisam de uma ajuda, de um suporte para poder restabelecer esse emocional e ter forças para lutar, né, pelo desenvolvimento dessa criança. Não existe certo, não existe errado, né? É importante que cada um reconheça quais são os seus limites e busque a ajuda necessária, né? Mas também tem outras famílias que não buscam, né, ajuda para si em momento nenhum. E acaba que seu emocional cada vez vai ficando mais frágil. É o que a gente chama do ditado popular, né, meio que vai varrendo lixo para debaixo do tapete. Então, aquele emocional cada vez vai ficando mais frágil e cada vez mais a pessoa vai tendo dificuldades de lidar com tudo isso, porque ela não está trabalhando as emoções. Algumas pessoas conseguem passar por isso, não precisam de uma ajuda psicológica, mas essa ajuda é muito importante, né, para todo mundo, porque é muitos acontecimentos num espaço muito curto de tempo. É importante a gente estar falando, né, que existem várias formas de família. Eu estou aqui o tempo todo falando da família, o pai, a mãe, mas assim, é importante a gente ressaltar que é um respeito à família. O que a gente está conceituando enquanto família aqui como a família como um sistema onde todos os membros interagem, onde todos os membros estão ligados e eles vão se influenciando, seja diretamente ou indiretamente, na vida do outro. Então, assim, família é uma instituição social que deve proporcionar um suporte emocional, econômico e social, possibilitando o desenvolvimento do sujeito. Então, essa a concepção que a gente está trabalhando aqui de família, com respeito a todas as diversidades que existem de família. Bem, próximo slide, etapas. Etapas. Essas etapas fazem parte, naturalmente, do processo vivido por uma pessoa que teve uma grande perda sentimental ou um diagnóstico inesperado. Então, é comum as pessoas que passaram por isso viver essas etapas. Uma dessas etapas é o luto. O luto é a fase do choque. Quando se recebe um diagnóstico, um parecer, é normal a pessoa chorar, e chorar muito, se sentir desamparado, ter vontade de fugir, de sumir, né? Nessa fase, a pessoa se depara com as expectativas que foram geradas desde a gestação, junto com a imagem mental que foi feita, e aí se percebe que na realidade as coisas não saíram da forma com que a pessoa esperava. É uma sensação de que os sonhos foram roubados, estão sendo roubados,
é uma dor sentimental da perda da criança que só existia na expectativa daquele familiar. Uma outra fase é a negação, onde o próprio nome já diz, né, a situação é negada, se duvida do diagnóstico, se agarra a uma possibilidade de equívoco nas avaliações e realização de exames. Assim, a gente não tem um exame específico, né, para autismo. Como a gente tem, por exemplo, a glicose. A gente quer ver como está a nossa glicose, a gente colhe sangue, depois sabe o resultado, ela está no nível bom ou no nível alto, enfim. Não acontece isso com o autismo. Os exames que são feitos, eles são feitos para poder descartarmos outras possibilidades de diagnóstico. Então, a pessoa vai se agarrando, né, a uma possibilidade mínima de equívoco nesse diagnóstico, né, que alguém tenha se confundido na sua avaliação e de uma forma que negue que aquela criança tem o autismo. Uma outra fase é a raiva. Assim, a pessoa sente uma tristeza muito forte, muitos choros. É um sentimento de raiva de estar vivendo tudo isso. É um sentimento de revolta. Não é raiva da criança, mas é uma raiva, porque logo eu estou vivendo isso, porque eu. Então, a raiva nesse sentido. A impossibilidade, né, de reverter a condição da criança, a dificuldade de se conformar com tudo isso, é transformado nesse sentimento de raiva. E assim, a gente sabe que desapegar de algumas coisas para viver essas mudanças inesperadas da vida não é uma tarefa fácil. Aceitação. Aceitação é uma outra etapa onde existe um equilíbrio nas emoções, né? A pessoa aceita a condição do autismo na criança, percebe que isso é real, que ela apresenta as características dentro desse quadro. Então, assim, o sentimento de perda da criança idealizada, ela vai dando lugar a uma serenidade e a consciência, né, do que realmente está acontecendo naquele momento. Uma outra etapa é a reorganização. A pessoa se restabelece sentimentalmente, a criança é reconhecida, é reintegrada à família, né, sentimentalmente. Assim, ocorre uma adaptação. É normal ainda, assim, ter uma certa instabilidade emocional, né, que vai da aceitação à rejeição. Nesse período ainda é normal a pessoa ter essa flutuação, essa oscilação. Mas aos poucos, né, se tem uma maior segurança no modo como lidar com essa criança. As demonstrações de afeto se restabelecem, o próprio afeto também, que acaba que nessa demanda tão grande emocional, às vezes a pessoa deixa de demonstrar o afeto pelaquela criança. E aí, nesse momento de reorganização, a pessoa se restabelece emocionalmente e restabelece esse vínculo afetivo. Assim, cada família possui uma dinâmica diferente de vida. Então, essas fases, elas podem acontecer em ordem diferente. Como elas podem acontecer combinadas, né? Duas fases acontecerem no mesmo momento. A pessoa precisa se permitir, né, vivenciar essas etapas, para poder ela ressignificar, né, determinadas coisas de sua vida, para ela reelaborar, para ela se reestruturar. Não vivenciar essas etapas, ou seja, não se permitir vivenciar isso, faz com que a pessoa desenvolva um modo de viver disfuncional, em virtude dessa perda dessa criança idealizada. Então, assim, ela não consegue ver que aquela criança idealizada era o mundo, né, mental dela e não o real. E aí desapegar isso e reestruturar tudo isso, quando a pessoa não faz isso de modo funcional, é como se ela estivesse varrendo, é como se ela estivesse no popular, né, varrendo o lixo para debaixo do tapete. E acaba que isso é muito ruim, porque essa conta emocional, ela vai acumulando e com juros.
E aí isso vira uma bola de neve, e lá na frente a pessoa acha que é um problema focado só naquela situação, e não, na verdade é um conjunto que vem desde detrás. Então, assim, é importante viver esse momento. Se a pessoa percebe que não está conseguindo dar conta sozinha, procurar uma ajuda de um profissional para poder ressignificar tudo isso e ter condições também de cuidar dessa criança, né? Que por mais que doa, essa criança não pode ser perdida de vista. Alguns estudiosos, eles falam assim, que dependendo do grau do autismo e do estilo de vida da família, elas podem também viver um outro processo de luto. Por exemplo, se a criança tem alguma comorbidade, que naquele momento do diagnóstico ela não aparece, só aparece o autismo. Ela vier essa comorbidade, né, uma doença, venha surgir lá na frente, então pode ser que a família viva novamente esse processo de luto. Uma criança com autismo ou com outro transtorno, ela pode ocasionar um adiamento ou uma interrupção de alguns planejamentos da família ou de alguns sonhos devido a essa nova vida que a família tem, que vai exigir que ela tenha condições diferentes do que aquilo que foi pensado, planejado, sonhado anteriormente. Além disso, né, tem a questão financeira. Muitos tratamentos não são cobertos pelos planos, então as famílias custeiam isso. E às vezes elas precisam mexer na reserva financeira que tenha, ou não, ou então enxuga seu orçamento com, por exemplo, uma atividade de lazer. Se é uma família que ia muito, não sei, cinema, teatro, de repente ela pode, um exemplo, né, de repente ela diminui essas idas para poder pegar essa questão, esse dinheiro e lançar ele no tratamento da criança. Então, assim, muitos movimentos na vida da família acontecem, incluindo movimentos voltados para orçamento, para finanças. E acaba que isso, muitas vezes, mexe com a qualidade de vida psíquica, emocional e social dessa família. Então, muitas famílias conseguem viver isso de um modo muito tranquilo, para outras já tem um pouco mais de dificuldade. Então, cada um vai viver do seu modo, mas é preciso a gente estar atento a isso e ver isso, que cada família tem o seu estilo, tem o seu momento, que as etapas para uma não vão ser exatamente iguais para outras, no sentido de começa pelo luto e termina pela reorganização. Não, cada um, isso é flutuante, cada uma vai viver no seu momento. Bem, falar um pouco da questão do estresse, que pode ser ocasionado, né, nos familiares. A visão de futuro da família e suas expectativas, né, vão precisar de ajustes em função do autismo, que vai pedir também que a família faça constantes adaptações, e o autismo ele também exige uma grande dedicação. Dependendo do grau de autismo, o nível de dependência da pessoa pode ser um potencial estressor para quem cuida diretamente, como para a família como um todo. Não só a questão da falta de autonomia, como outras características do transtorno, por exemplo, estereotipias, pode ser um potencial estressor para a família. Então, potenciais estressores do autismo para os pais. A questão da dependência, as estereotipias e várias outras características, né, podem ser esses potenciais estressores. Estudos falam que famílias com membros com autismo têm uma tendência, né, a ter um estresse mais agudo
E se você compara a família de família que tem crianças com autismos e família que tem crianças neurotípicas, as famílias que têm criança com autismo, elas são mais estressadas. Costumeiramente, né, as mães são as mais afetadas com o estresse do que os pais, né? São mais afetados no sentido de tensões físicas, psicológicas e até insegurança mesmo com relação à própria maternidade. Os pais, os homens, né, tendem, né, a ficar mais estressados em função do estresse das mães, do que propriamente com a condição do autismo na criança. É comum, né, vermos relatos de famílias onde o casal, né, achou que ali era mais adequado, né, para aquela realidade deles, que a mulher abrisse mão da sua carreira profissional temporariamente ou não, para se dedicar àquela criança, né? Enquanto o homem, ele continuava seu trabalho para trazer os recursos financeiros, né, para a família. Bem, tem algumas famílias que têm essa realidade. Então, assim, devido às mães, né, normalmente são as que ficam mais envolvidas, né, diretamente com esses cuidados da criança com autismo, elas acabam que se sentem mais sobrecarregadas com relação aos cuidados da criança. Muitas se sentem desamparadas pelos maridos, né, desejam que eles participem mais desse cuidado com a criança e participem mais também nas questões disciplinares e que as ajudem, mas as ajudem de modo espontâneo e não elas cobrando nem pedindo. Esse peso maior, né, que os pais sentem, geralmente eles sentem com relação assim, a essa responsabilidade financeira, né? Eles se sentem tanto com a responsabilidade financeira como as atividades do trabalho, porque se a mulher abriu mão para poder se dedicar ao filho, é aquele trabalho, é aquela fonte de renda que mantém a família toda. Então, isso também para o homem traz uma certa tensão emocional. Então, a gente pode perceber que o estresse, né, da mãe é diferente do estresse do pai. O estresse da mãe, ele está mais relacionado, né, por ela ser uma cuidadora direta, uma dedicação intensa, se sente sobrecarregada. E o estresse do pai focado mais na responsabilidade financeira, na dedicação a esse trabalho. Bem, com esses dados, não se tem, né, a pretensão de dizer quem tem um maior nível de estresse, né? Quem tem uma maior demanda emocional sobre isso. Não é a nossa intenção fazer isso. Trazendo esses dados, a intenção é proporcionar uma reflexão em ambos os papéis, tanto no papel de pai como no papel de mãe. E quando a gente possibilita uma reflexão, a gente está querendo com isso trazer mais uma empatia, né, um diálogo, e que eles dois juntos encontrem uma solução, né, para que minimizem esses fatores estressores que dependem apenas deles. A partir do momento que um se colocar no lugar do outro e perceber que determinadas coisas realmente são difíceis, poder dar esse suporte. Então, essa intenção com esses dados é fazer essa reflexão, né? Quando falamos de potencial estressor, não significa que todos irão se sentir estressados com a mesma coisa. O que pode ser um potencial estressor para uma pessoa pode não ser para outra. Então, esse potencial estressor também vai depender do sujeito. Vai depender dele. Depende da influência, né? Da personalidade da pessoa, da forma como ela vê a vida, do seu grau de resiliência,
Às vezes até os recursos socioeconômicos daquela família também influenciam no que vai ser potencial estressor para eles ou não. O próprio grau, né, do autismo da criança também. Ou seja, muitas coisas influenciam sobre o que vai gerar ou não um estresse para aquela família, né? Existem várias configurações de família, né? E dependendo dessas configurações de família, as mães podem ser ainda mais sobrecarregadas de responsabilidades e estresse. Vamos falar um pouco sobre crenças. Um ponto importante para estarmos falando são as crenças, né? Que são afirmações que fazemos para nós mesmos a respeito de fatos, pessoas, condições de mundo, independente de serem comprovadas no meio científico. É algo subjetivo do comportamento humano. Essas crenças podem não corresponder a fatos reais, mas ajudam a pessoa, né, que a tem a compreender o mundo de maneira particular. Um exemplo, né? Sabe aquela premissa? Eu acredito que todo mundo é culpado, desde que me prove o contrário? Ou então uma outra. Eu acredito que todo mundo é inocente, desde que me prove o contrário. Bem, isso são exemplos de afirmações, são exemplos de crença, né? A gente não tem respaldo científico para essas afirmações. Mas podemos ter pessoas que acreditam em uma ou em outra. São afirmações que elas fazem para elas mesmas e ok. Enfim, assim, o que eu estou querendo falar é que as crenças são formulações que fazemos até para assuntos que nós não temos conhecimento. Existem crenças que são positivas, né, que são afirmações que nós fazemos para nós mesmos, as quais nos impulsionam, nos levam para frente, que nos fortalecem. Também temos as crenças que são as crenças limitantes, que são as crenças que nos paralisam, que não nos permite, muitas vezes, ir em busca dos nossos sonhos, das nossas metas, dos nossos objetivos, né? Que às vezes vamos, mas no primeiro obstáculo a gente para. Então, essas crenças, elas se originam a partir de nossas vivências, de nossas experiências, né? Elas possuem uma ordem psicológica, né, que nos ajudam a lidar no dia a dia. Todos nós temos alguma crença, né? Alguma crença sobre a teoria da natureza da vida, e a partir daí a gente acaba que começa a tomar decisões, né? De decisões, direcionamentos, né? Essas nossas crenças influenciam na forma como nós criamos nossos filhos, no modo como nós controlamos o comportamento deles, né? Qual o comportamento que está certo, qual o comportamento que está errado. Essas crenças também influenciam nas nossas metas e nos próprios valores da nossa família. Então, além das crenças pessoais, individuais que nós temos, também temos, né, as crenças familiares, parentais, sociais. E as crenças parentais de um casal, né, as crenças que eles trazem cada um, né, de sua família, são muito importantes, pois elas ajudam eles na formação dos valores, na formação das atitudes, das convicções que regem aquela família, né? Que constituem aquela família.
influenciam nas respostas também emocionais, nas decisões e nas ações de cada membro daquela família. Então, assim, as crenças, ela tem uma grande dimensão, né, na nossa vida. Né? Temos as nossas individuais, temos as familiares, e a gente nem se dá conta. E às vezes, quando a gente vai formar, né, sai da casa dos nossos pais para ir formar a nossa família, nós também levamos essas nossas crenças, que vão alimentar os valores dessa nossa família que a gente vai estar formando. Mas também tem as crenças do outro parceiro. Então, elas se somam e você constrói tudo isso. Então, parece ser alguma coisa muito boba, mas não é. É uma coisa, assim, complexa. E é um emaranhado, no sentido assim, de uma teia. Uma vai alimentando a outra. Vamos falar um pouco agora sobre algumas pesquisas que fazem essa relação autismo e família. Trouxe aqui 3 pesquisas, uma do ano de 2009, outra de 2010 e outra de 2011. Essa do ano de 2009, ela conclui que a presença de otimismo dos pais sobre o autismo do filho está relacionada a crenças que permitem sentimentos de esperança. Então, assim, essas crenças, né, que permitem esses sentimentos de esperança, faz com que essa família olhe para o autismo do filho com otimismo, né? Que ele vai conseguir se desenvolver, que aos poucos ele vai ter conquista. Então ela olha muito com esses olhos otimistas, né? E isso é bacana. A outra, já de 2010, ela foi realizada na Coreia do Sul e ela faz uma relação de crenças culturais com o autismo. Na Coreia do Sul se tem a crença de que uma criança com autismo pode ser resultado de uma punição espiritual por pecados cometidos pelos antepassados. Então, por conta dessa crença cultural, muitas famílias saem dos centros urbanos e vão morar no meio rural numa tentativa de viver uma vida com a menor influência dessas crenças, né, culturais. Uma outra realizada em 2011 conclui que as crenças, elas têm uma forte influência sobre na escolha do tratamento que aquela família vai querer para aquela criança. Então, dependendo das crenças que aquela família tem, elas vão ter preferência por um determinado tipo de tratamento. Assim, a gente percebe, né, que o autismo, ele possui muitas características. E essas características, elas podem ser potenciais estressores para as famílias. As crenças, né, que os pais têm influenciam na vivência desse diagnóstico, na escolha de tratamento, na forma como vão lidar com essa criança. As crenças, elas vão funcionar como uma forma, né, elas podem funcionar como uma forma dos pais se protegerem, né, de sentimentos desconfortáveis, né, como também de tentarem compreender e dar significado ao autismo na vida dessa família. À medida que o tempo vai passando, novas crenças vão sendo geradas a partir de crenças antigas, como também a partir de novas experiências, né? Os trabalhos desenvolvidos, né, com pais de crianças com autismo, eles devem levar muito em consideração as crenças que aquela família onde está inserida aquela criança tem. Porque com isso a gente acaba que percebe, né, as fragilidades e as potencialidades, tanto da família
como da pessoa que tem autismo. Também é importante que a família perceba que cuidar das emoções é de fundamental importância. Por quê? Porque permite com que a pessoa reencontre força, reencontre coragem, né? Encontre um novo propósito para poder recomeçar, para renascer numa nova perspectiva, né, da vida. Se a família não está bem emocionalmente, psicicamente, com certeza isso terá muitas influências nas relações e na forma de agir, como também pode dificultar, né, com que aqueles pais que estejam inteiros naquele cuidado e naquela interação com a criança, né, com o adolescente ou com o adulto que tem autismo. O pai ou a mãe que precisa de ajuda deve buscá-la para si mesmo, porque isso é um sinal de autocuidado, como também de cuidado com o outro. Porque a partir do momento que você sente que precisa de ajuda e vai em busca dela, você está tentando melhorar, né, emocionalmente aquela situação para você. E com isso você fica uma pessoa mais inteira para poder se dedicar, para poder cuidar, né, do filho com autismo. Então, assim, o que eu quero dizer é que se você é um familiar ou você conhece alguém, acho que a palavra importante a gente é acolher a família e a gente ter consciência do momento que a gente precisa ou não de ajuda. Porque isso faz total diferença para a gente estar inteiro nessa relação e nesse cuidado com a pessoa com autismo. E aí, para a gente finalizar, eu quero deixar uma mensagem final do Carl Gustav Jung. O que negas te subordina. O que aceitas te transforma. Então, aceitemos, né, que a criança, o adolescente, o adulto, quando tem autismo, ele tem. E a partir do momento que a família aceita, ali acontecem transformações, acontecem ressignificações, porque aquela pessoa com autismo é um ser humano, né, que tem emoções, que tem sentimentos, como todos nós. Pode ter um pouco de dificuldade na hora de se expressar, na hora de se colocar. Então, assim, olhemos para essas pessoas com autismo, para essas famílias que têm seus membros, com olhos de acolhimento, né, de empatia. Então é isso, espero ter contribuído. Deixo aqui meu muito obrigada a você que está aí do outro lado da tela, a toda a equipe do Autismo em Foco, minha gratidão, e essa foi minha contribuição. Muito obrigada e em breve a gente se encontra por aí. Tchau, tchau.